Bom dia, alunos. Hoje vamos ver então o maior filo em número de espécies disparado, os artrópodos. E o que quer dizer o termo artrópodo? O termo que dá o nome ao filo se refere à característica mais marcante do grupo. São peças articuladas. Essas peças podem ser as patas, as antenas, isto é, qualquer apêndice que podem ter a função de andar, nadar, obter alimento, copular, perceber estímulos químicos, mecânicos e etc. São animais triblásticos, celomados, com simetria bilateral, sistema digestório completo e têm o corpo segmentado, isto é, são metamerizados. Na maioria dos artrópodos, ocorre a fusão de metâmeros para formar certas partes do corpo, genericamente denominadas tagmas. Nos insetos, por exemplo, a cabeça resulta da fusão dos 6 metâmeros anteriores. Os 3 metâmeros seguintes também se fundem para formar o tórax. A maioria dos últimos metâmeros permanece separada, constituindo o tagma denominado abdômen, onde a metameria dos insetos é mais visível. Em alguns crustáceos, a fusão dos metâmeros anteriores e intermediários, originando um tagma denominado cefalotórax. Em artrópodos considerados mais primitivos, ocorre a fusão de metâmeros intermediários e posteriores, originando o tronco. Nós, humanos, também somos metamerizados, quando na fase embrionária, né? E podemos confirmar isso olhando nossa coluna vertebral, nossas costelas e também a musculatura do abdômen, que são resquícios dessa metameria embrionária. Os artrópodos ganham disparado em número de espécies quando comparados aos outros filos, e esse fato de extremo sucesso e domínio aquático, terrestre e até aéreo se deve a algumas características muito relevantes. A primeira já vimos, que foram os apêndices articulados que lhes deram capacidade de movimentos específicos e bem eficientes. Outra característica que contribuiu para esse sucesso foi o exoesqueleto de quitina, isso é, o esqueleto externo que protege o animal como uma armadura, porém, por causa das articulações, não limita seus movimentos. Além disso, o exoesqueleto fornece pontos de apoios firmes para a ação dos músculos, possibilitando a movimentação muito eficiente. Outros motivos de sucesso, sobretudo para os insetos, foram a respiração aérea e a capacidade de voar, que permitiram explorar e colonizar praticamente todos os ambientes do planeta. O filo artrópoda é o mais diversificado do planeta, com mais de 1 bilhão de espécies catalogadas, sendo cerca de 900 mil só de insetos. Vejam aqui algumas fotos de artrópodos. Esta aqui é uma barata medonha, como todas as baratas. Essa aqui ao lado é uma cigarra. E nessas 4 fotos está acontecendo um fenômeno muito importante sobre o qual falaremos a seguir. É a muda. E esse aqui é um escorpião, que é muito bonito, né? A muda é o, vamos dizer, truque que os artrópodos inventaram para poder crescer, mesmo usufruindo da proteção do exoesqueleto, que lhes confere proteção contra inimigos e contra a perda d'água. E como é que eles fazem isso? Devido à sua rigidez, o exoesqueleto não permite o crescimento corporal e os artrópodos precisam trocá-lo periodicamente para poder crescer. Essa troca do exoesqueleto é denominada muda ou ecdise e pode ocorrer várias vezes ao longo da vida do animal. Durante a muda, a epiderme secreta um novo exoesqueleto embaixo do antigo, o qual racha dorsalmente,
permitindo a saída do artrópodo com o seu novo esqueleto. Esse é inicialmente muito flexível e se distende à medida que o corpo do animal se dilata, logo após a muda. Depois de alguns minutos ou horas, dependendo da espécie, o novo exoesqueleto endurece e o artrópodo para de crescer. Outra fase de crescimento só será possível após uma muda novamente. Durante o período de crescimento, o artrópodo fica mais recluso porque está sem a proteção de seu escudo e que também o protege contra a perda d'água, né, como eu falei. Por isso, esse filme que veremos a seguir é tão maravilhoso. Vamos assistir ao vídeo então. Vejam que este artrópodo está abandonando seu exoesqueleto velho para poder crescer rapidamente, enquanto o novo esqueleto está se formando. Ele ficará desse tamanho até a próxima muda. O exoesqueleto abandonado se denomina exúvia, e é muito comum aqui em Brasília a gente encontrar exoesqueletos de cigarras presos às árvores no período de agosto e setembro, não é? Então veja esse crustáceo que está abandonando o seu exoesqueleto antigo e ele vai sair, né, do corpo como se estivesse tirando um casaco. E aí ele sai e vai formar um novo exoesqueleto. Olha que espetáculo! Uma filmagem maravilhosa, realmente. Lindo, né? Então, o exoesqueleto abandonado e ele agora vai formar um novo exoesqueleto, aos poucos. Esse gráfico representa e compara o crescimento dos artrópodos com o dos outros animais. O crescimento dos animais que não são artrópodos está representado em vermelho e é contínuo durante a vida toda até um determinado tamanho, dependendo da espécie. Já o crescimento dos artrópodos está representado em preto. Veja que o artrópodo cresce durante um período, fica sem crescer durante o período de muda, quando forma um outro exoesqueleto, cresce mais um pouquinho rapidamente e sofre novamente outra muda durante a sua vida, até atingir seu tamanho característico. Como eu falei, durante o período em que está sem a proteção do exoesqueleto, o artrópodo fica recluso, pois está suscetível ao ataque de predadores e também fica sujeito à perda d'água, que ele também não quer, não é? Os artrópodos são divididos em 3 subfilos: os crustáceos, como camarões, siris e lagostas, os quelicerados, como as aranhas, escorpiões, ácaros, e os unirâmeos, que são os insetos quilópodos e diplópodos. As características utilizadas nessa classificação são, entre outras, a organização corporal, o número e o tipo de apêndice, a presença de antenas e o número de antenas. Vamos ver o primeiro subfilo, crustáceo. O número de espécies de crustáceo é estimado entre 30 e 40 mil. A maioria tem um corpo dividido em 2 tagmas, cefalotórax e abdômen, e apresenta 2 pares de antenas. O exoesqueleto quitinoso é, em geral, impregnado de substâncias calcárias que o tornam rígido, constituindo uma carapaça. Há geralmente apêndices locomotores no cefalotórax e também no abdômen. A maioria vive em ambientes aquáticos, marinhos ou de água doce, mas temos o tatuzinho de jardim, que vive escondido sobre pedras ou troncos apodrecidos. Também as tatuís, que se enterram na areia das praias, e as baratas de praia, que vivem em ambientes rochosos no litoral marinho. Há caranguejos capazes de carregar água
nas câmaras branquiais, o que lhes permite suportar longos períodos fora d'água, como o caranguejo conhecido como Maria Farinha, que cava tocas na areia. Vamos ver o camarão como um exemplo de crustáceo. Em um camarão adulto, a cabeça e o tórax são fundidos, constituindo o cefalotórax. Na fase embrionária, esses estágmas são claramente distintos. A cabeça do camarão resulta da diferenciação dos 6 metâmeros embrionários anteriores. O primeiro não tem apêndice. O segundo e o terceiro apresentam cada um par de antenas, que desempenham função de equilíbrio, tato e paladar. O quarto metâmero, os apêndices, são um par de mandíbulas fortes utilizadas para mastigar e triturar o alimento. O quinto e o sexto metâmeros cefálicos apresentam cada um par de maxilas que manipulam o alimento e um caminho para a boca. O tórax do camarão e de outros vários crustáceos é formado pela fusão de 8 metâmeros. Os 3 primeiros apresentam cada um par de apêndices denominados maxilípedes, cuja função é manipular o alimento passando para as maxilas e mandíbulas. Cada um dos outros 5 metâmeros torácicos apresenta um par de periópodes adaptados a caminhar no fundo subterrâneo. Em certos casos, o primeiro par de periópodo, assim, possui grandes pinças ou quelas semelhantes às das lagostas e caranguejos. O abdômen do camarão é formado por 6 metâmeros. Cada um dos 5 primeiros apresenta um par de apêndices denominados peliópodos, que são adaptados para andar e nadar, como eu falei. O último metâmero abdominal apresenta um par de apêndices chamados de urópodos, que juntamente com uma peça terminal e afilada, denominada telson, constituem a cauda do camarão, que é utilizada para nadar. Aqui, então, mais algumas fotos de crustáceos. Vejam o tatuzinho de jardim, que falei, a lagosta, a barata, e um animal muito interessante que são as cracas, que são césseis e vivem fixados às rochas e outros substratos mais submersos, e até animais como tartarugas e baleias. Esses são animais filtradores e retiram da água partículas alimentares em suspensão. Outros são carnívoros e outros, como o camarão e o siri, são detritívoros, se alimentando de todo tipo de detritos orgânicos que encontram. Vamos agora ver um vídeo sobre as cracas. Alguns crustáceos têm uma aparência incrível, como esse cirrípede comum, por exemplo, que é vulgarmente conhecido como craca. Protegidos por placas calcárias, fixam-se em rochas e conchas. Na maré alta, sua concha se abre, liberando os tentáculos, que são patas modificadas, para que possam pegar comida. Algumas diferenças entre siri e caranguejo. O corpo do siri é mais achatado e do caranguejo é mais arredondado. As patas traseiras do siri são largas, como remos, ao passo de que as patas do caranguejo são pontuadas. Isso acontece porque os siris são mais adaptados ao nado. Os siris são exclusivamente marinhos, não vivem em água doce, embora eventualmente entrem em manguezais. Já o estranho andar de lado dos siris só costuma ser imitado por outros tipos de caranguejo quando eles se sentem ameaçados. As diferenças entre fêmeas e machos do caranguejo está no abdômen.
do animal. Os machos possuem mais pelos que as fêmeas e também são maiores. E agora vamos ver o subfilo Chelicerata, que compreende mais de 80 mil espécies. A classe Arachnida tem o maior número de representantes atuais, reunindo aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos. A classe Merostomata, com apenas 5 espécies atuais, reúne os caranguejos ferradura, animais marinhos que são muito pouco conhecidos pelos brasileiros porque não existem por aqui. Uma característica típica do subfilo é a presença de um par de quelíceras, que são estruturas afiadas que participam da captura dos alimentos. A maioria dos queliceratos tem o corpo dividido em 2 tagmas, o cefalotórax ou prossoma e o abdômen ou opistossoma, que eles apresentam 4 pares de pernas e não têm antenas. Vamos ver a aranha como um exemplo de quelicerato. Elas apresentam um prossoma ligado ao opistossoma por meio de uma fina, vamos dizer, cintura, que é denominado pedúnculo. Na região anterior do prossoma, há entre 5 e 8 olhos simples, um par de quelíceras afiadas e um par de pedipalpos. As quelíceras são utilizadas para injetar a peçonha, o veneno, que paralisa a presa. Em seguida, a aranha elimina pela boca sucos digestórios produzidos por suas glândulas salivares que penetram nos ferimentos provocados pelas quelíceras e digerem parcialmente os tecidos da vítima. Os pedipalpos ajudam a espremer a presa e também atuam como órgãos gustativos, percebendo o sabor dos alimentos. As aranhas têm 4 pares de pernas no prossoma. Na extremidade do opistossoma localizam-se as fiandeiras, que são estruturas onde desembocam as glândulas produtoras de seda para a confecção da teia. As teias capturam insetos que ficam presos devido à textura impregnada da seda, servindo de alimento para as aranhas. Testes científicos iniciados na década de 2000 indicaram que as teias que foram comparadas ao aço eram conhecidas como o material mais resistente do mundo até então. Os cientistas dizem que se o fio da seda fosse da espessura de um lápis, a teia de aranha poderia parar um Boeing 747 em voo. No entanto, em 2015, um estudo comprovou que os dentes dos moluscos são o material biológico mais resistente do mundo, roubando o título das teias. Nem todas as aranhas constroem teias. Neste slide vemos um escorpião, uma aranha, um carrapato e um ácaro. Então, escorpião, aranha, o carrapato e o ácaro. Os carrapatos podem transmitir doenças como a febre maculosa causada por bactérias. Os ácaros são responsáveis por alergias respiratórias como a rinite, a asma alérgica. E os escorpiões podem causar a morte quando de sua picada com seu aguilhão que fica no pós-abdômen, bem aqui. O Brasil tem várias espécies e devemos sempre tomar muito cuidado ao calçar sapatos pela manhã, porque os escorpiões gostam de se esconder em locais quentes. O subfilo Uniramia é dividido em 3 classes principais: quilópodos, diplópodos e insetos. Os quilópodos mais conhecidos são as centopeias e as lacraias. Eles têm o corpo dividido em cabeça e tronco, e na cabeça tem um par de antenas e tem um par de patas por metâmero. São peçonhentos e podem também levar à morte. Os diplópodos mais conhecidos são os piolhos de cobra, também conhecido como embuá, e vivem em ambientes úmidos sob folhas e troncos em decomposição. Eles têm um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Tem um par de antenas, 2 pares de patas por metâmeros e são totalmente inofensivos. Muitas vezes vocês já brincaram com um piolho de cobra, né? E viu que ele só se enrola quando perturbado. E também ele tem um cheirinho desagradável, mas ele não causa mal nenhum. Vamos ver um gafanhoto como exemplo de inseto.
é a mais diversificada dos filos, com mais ou menos 900 mil espécies descritas, e tem um corpo dividido em cabeça, onde estão as antenas, os olhos e as peças bucais, o tórax, onde estão os 3 pares de patas, e o abdômen. A maioria apresenta 1 ou 2 pares de asas. São adaptados a ambientes de terra firme e diversas espécies vivem no deserto. Há poucas espécies marinhas. São os únicos invertebrados que voam. Os gafanhotos têm 3 ocelos e um par de olhos compostos, que veremos mais para frente. É possível notar na lateral inferior dos metâmeros abdominais as pequenas aberturas do aparelho respiratório, os espiráculos, bem aqui. O desenho são essas bolinhas aqui. Os últimos metâmeros são adaptados para funções reprodutivas, constituindo os gametáceos do macho e das fêmeas, inclusive e o ovopositor, que é uma estrutura especialmente adaptada à deposição de ovos, bem aqui. Algumas espécies de insetos, formigas, joaninhas, traças, gafanhotos, pulgas, cigarras, borboletas e a terrível barata, que eu não consigo nem olhar. Tem horror a barata, horror. Como eu falei, os insetos são os únicos invertebrados que voam, e isso acontece pelas contrações antagônicas, isso é, contrárias, dos músculos longitudinais e dos músculos tergoesternais, que levantam e abaixam as asas. As moscas, por exemplo, batem as asas 50 vezes por segundo, e as fêmeas dos anófeles voam a 2,1 km por hora. Uma curiosidade, para chegarem aos andares mais altos dos prédios, os aedes pegam carona nos elevadores e também presos às roupas das pessoas. Uma coisa que sempre perguntamos é por que eles cantam no nosso ouvido. Na realidade, os mosquitos estão voando em torno do nosso nariz, porque são atraídos pelo gás carbônico que nós exalamos durante a respiração. Os insetos participam das teias alimentares de terra firme e aquáticas. As larvas de determinados insetos se alimentam de cadáveres de animais e plantas, contribuindo para a reciclagem de nutrientes na natureza. Algumas espécies são consideradas pragas por causa dos prejuízos que causam à pecuária e à lavoura, como os gafanhotos e algumas larvas de alguns insetos que a gente chama vulgarmente de berne. Mosquitos hematófagos podem transmitir doenças, como nós já vimos, né, quando estudamos os vírus, por exemplo, né? Mas também eles podem atuar como polinizadores, que são muito importantes, como, por exemplo, as abelhas. São usados também no controle de pragas por outros insetos, como as joaninhas, que comem os pulgões, e também há uma utilidade muito gostosa é a produção de mel pelas abelhas, e o bicho da seda produz a seda pura. O sistema circulatório é do tipo aberto. A hemolinfa dos insetos é um fluido amarelado e, assim como dos queliceratos, transporta apenas nutrientes e excreções. Já nos crustáceos, ela transporta nutrientes, excretas e os gases respiratórios. Este slide representa o sistema circulatório aberto de um inseto. As setas indicam o sentido do fluxo da hemolinfa pelo corpo, que é impulsionada pelas contrações do coração, uma diferenciação do vaso dorsal. O sistema digestório é completo, com boca e ânus, e a digestão é extracelular. Os diversos tipos de apêndices bucais refletem a grande diversidade e as adaptações ao tipo de alimento.
Então vemos aqui os aparelhos bucais de acordo com os diferentes tipos de alimento, a borboleta, que é sugadora, o pernilongo, que é picador, a abelha, que é lambedor, a mosca, que é sugadora, e o gafanhoto, que é mastigador. Realmente é uma enorme diversificação. Aqui algumas fotos de insetos, como eu falei, diferentes tipos de peças bucais, né? Da abelha, da borboleta, do gafanhoto, e esse aqui é o Triatoma infestans. Lembram dele? Quando nós estudamos a doença de Chagas? O sistema respiratório também varia de acordo com o subfilo. Os crustáceos respiram por brânquias, que é uma adaptação ao ambiente aquático. A passagem de água entre os filamentos branquiais permite que o oxigênio nela dissolvido se difunda para a hemolinfa dos capilares, enquanto o gás carbônico presente na hemolinfa faz o caminho inverso. Muitos aracnídeos apresentam estruturas respiratórias denominadas filotraqueias ou pulmões foliáceos, localizadas no interior do abdômen e em comunicação com o exterior através de uma pequena abertura que é denominado poro respiratório. Os pulmões foliáceos são formados por lâminas onde circula a hemolinfa. Os insetos quilópodos e diplópodos têm respiração traqueal. Também está presente em alguns carrapatos e algumas aranhas e é uma adaptação ao ambiente aéreo. As traqueias são tubos ocos reforçados por quitina, que partem de aberturas denominadas, como eu falei, espiráculos ao longo da superfície do tórax e do abdômen. O ar atmosférico penetra através deles e se difunde pelas traqueias, que se ramificam muito e atingem todas as partes do corpo. Geralmente, animais de sistema circulatório aberto são mais lentos, porém vemos exatamente ao contrário nos insetos, e isso se explica pelo fato de a hemolinfa não carregar os gases respiratórios, deixando o sistema circulatório totalmente independente do sistema respiratório. Assim, mesmo com o sistema circulatório aberto, os insetos têm movimentos vigorosos, como, por exemplo, voar. Os artrópodos apresentam 3 tipos de sistema excretor: glândulas antenais, túbulos de Malpighi e glândulas coxais. As glândulas antenais ou glândulas verdes, típicas dos crustáceos, apresentam partes diferenciadas que filtram a hemolinfa e removem dela as excretas, principalmente amônia e ureia. As glândulas coxais típicas dos aracnídeos se localizam no cefalotórax e no abdômen e se abrem para o exterior através de poros localizados juntos à base das perninhas das aranhas. Os túbulos de Malpighi, que estão presentes nos insetos e em alguns aracnídeos, filtram a hemolinfa e dela retiram principalmente o ácido úrico, que é lançado no intestino e é eliminado juntamente com as fezes dos insetos. O sistema nervoso dos artrópodos é formado por um gânglio cerebral localizado na cabeça, do qual parte uma cadeia nervosa que percorre ventralmente o corpo do animal. Do gânglio cerebral e da cadeia nervosa partem nervos que conectam o sistema nervoso aos músculos e às estruturas sensoriais. O sistema sensorial é bem desenvolvido e há estruturas sensoriais especializadas na captura de estímulos mecânicos, químicos, sonoros e luminosos. O sentido do tato está a cargo de pelos táteis em diversas partes do corpo, principalmente nas antenas, que transmitem as sensações de toque aos gânglios nervosos. Eles têm olfato e paladar desenvolvidos e são capazes de identificar mínimas quantidades de substâncias químicas em suspensão no ar e na água. Isso permite localizar fontes de alimento. Muitos são capazes de se comunicar por meio de feromônios, substâncias odoríferas que possibilitam machos encontrarem fêmeas e insetos sociais reconhecerem membros de sua colônia por meio do olfato. São capazes de perceber vibrações sonoras por meio de pelos especiais distribuídos pelo corpo.
percebem estímulos luminosos por meio de 3 tipos de órgãos sensoriais: ocelos, olhos simples e olhos compostos. Os ocelos detectam a intensidade e a direção da luz, mas não formam imagem. Os olhos simples são capazes de formar imagem e estão, por exemplo, nas aranhas em número de 8. Os olhos compostos são formados por milhares de unidades visuais denominadas omatídeos, cada um dotado de uma córnea e de uma lente própria. Cada omatídeo capta a imagem de uma parte da cena e transmite ao sistema nervoso. Os insetos têm excelente visão das cores e muitos podem enxergar radiação ultravioleta invisível aos nossos olhos. A maior parte dos crustáceos é dioica, a fecundação é externa e temos espécies com desenvolvimento direto e outras com desenvolvimento indireto. Os aracnídeos também são dioicos, de fecundação interna, e as fêmeas depositam um casulo cheio de ovinhos chamados ovissaco na sua teia, e algumas carregam consigo. O desenvolvimento também é direto. Os insetos têm fecundação interna e são dioicos, e temos diferentes tipos de desenvolvimento dependendo da espécie. Vemos aqui uma foto da dança dos escorpiões, onde o macho segura a fêmea durante a cópula. Na realidade não acontece uma cópula, ele introduz um bastão cheio de espermatozoide na fêmea que ele deixou no solo. E aqui vemos uma mamãe escorpião carregando os seus filhotinhos no dorso. Daí vem a lenda de que se você matar um escorpião, ele se transforma em vários. Imagina, isso é uma bobagem. Alguém deu uma vassourada numa fêmea que estava carregando os seus filhotinhos e os filhotinhos saíram correndo, né? E aí veio aquela lenda de que se você matar um escorpião, ele se transforma em vários, que é uma bobagem. Em certas espécies de insetos, o ovo emerge um indivíduo muito semelhante do adulto. Fala-se, nesse caso, em desenvolvimento direto e são os insetos denominados ametábolos. Mas também existem os insetos metábolos, que têm o desenvolvimento indireto, uma vez que o jovem passa por transformações durante o desenvolvimento até atingir a forma adulta. Temos 2 tipos de insetos metábolos: os hemimetábolos, em que as formas jovens já têm alguma semelhança com o adulto e essa semelhança se torna cada vez maior a cada muda. E os estágios de desenvolvimento dos insetos hemimetábolos são denominados ninfas, e esse processo é denominado metamorfose incompleta. E temos também os holometábolos, que têm os estágios de ovo, larva, pupa ou crisálida e adulto. A pupa passa por profundas mudanças em que o tecido das larvas são destruídos, havendo a formação de novos tecidos característicos do adulto. A transformação de larva em adulto é denominada metamorfose completa. Fotos de hemimetábolos, como o cupim, e de holometábolos, como a mosca. Aqui, fotos de casos de metamorfose completa, como é o caso dos mosquitos, que passam pela fase de ovo, a larva e ninfa e depois o inseto adulto. E também a borboleta. No caso da borboleta, a larva vive um tempo, né, tem de vida livre, é herbívora, né, se alimenta de folhas e pode se tornar uma praga. E depois ela forma aqui essa fase chamada crisálida, onde ela vai sofrer a metamorfose completa e se transformar numa linda borboleta. Essa aqui não é tão linda assim, né? Tá bom? Então, alunos, por hoje é só. Até a próxima aula.